Olá, professor Tiago Martins na área. E essa aqui é a nossa aula 8 do nosso curso completo de Ética Profissional 2022 para você que vai fazer o 34º, 35º ou 33º exame de ordem. Com certeza um desses é da tua aprovação. Nesse momento a gente já passou de 10 horas de gravação de aula e eu ainda estou gravando, tá? Se você já está assistindo a playlist completa aí, você já viu aí que provavelmente a gente passou de 18 horas, chegamos ali pelas 20 horas provavelmente de curso para você, ou seja, você não vai encontrar no YouTube um curso de ética com tanta hora aula, com tanta carga horária e de forma tão profunda e, claro, gratuito para você, para os seus estudos aí em ética profissional por exame de ordem. Tranquilo? Então estamos na nossa aula 8, espero que você goste. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com o pessoal lá do cursinho, da faculdade, do estágio, com quem possa gerar valor. E ativa o sininho para você ficar ciente sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então sem mais delongas, solta a vinheta. Olá pessoal da mentoria, a gente até conversou um pouquinho aqui antes de começar a gravação. Olá para você que está assistindo a gravação no YouTube. Essa é a nossa aula 8, a aula em que nós vamos conversar sobre sociedade de advogados, tema importantíssimo para a sua prova, para que você resolva as questões de ética profissional no exame de ordem. E dentro desse curso completo de ética profissional 2022 aqui no canal, é a nossa aula 8, não esquece, todas as outras aulas estão aqui disponíveis para você. Nós já passamos aí de 10 horas de aula, muito provavelmente esse curso aí vai ter o dobro do que isso aqui. Nessa aula 8, nós vamos ver sociedade de advogados, depois nós vamos ver advogado empregado na aula 9, aula 10, que a gente vai ver sanções e infrações, que é uma aula um pouco maior, depois processo disciplinar e recurso, depois sistema OAB, que também é uma aula um pouquinho maior, para que a gente feche todo o nosso conteúdo e, claro, vamos resolver exercícios após isso. Então, olha só, gente, vamos iniciar aqui o nosso estudo aqui das sociedades de advogados dentro dessa aula 8. E o que a gente tem aqui? Olha só. Galera da mentoria, o material está aparecendo aí para vocês, né? Olhem só, artigo 15 do Estatuto, para você não esquecer, tá? O Estatuto é a Lei 8.906 de 94. Lei 8.906 de 94 é o nosso Estatuto. Repetindo, ó, Lei 8.906 de 94 é o Estatuto da OAB. Só que essa redação do artigo 15 ela foi melhorada, alterada em 2016, tá? O que aconteceu em 2016? Incluiu-se a figura da sociedade unipessoal de advocacia. Sim, é possível nós termos uma sociedade unipessoal. Só que, antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o seguinte, gente. Sociedade de advogados, o famoso escritório de advocacia, ele não é simplesmente você se juntar com outros colegas, alugar uma sala ou, agora remotamente, advogarem juntos, que já constituiu o escritório. Aí vai lá, conhece alguém que sabe mexer no CorelDRAW, faz uma logomarca, faz o perfil do Instagram do escritório, faz cartão de visita, faz o Facebook, faz o Orkut, faz o MSN do escritório. Não, gente. Um escritório, ele constitui personalidade jurídica própria. Um escritório de advocacia precisa ser legalmente formalizado junto à OAB. Ele vai constituir uma sociedade. E ele vai ser sempre SS, Sociedade Simples. Ele não é empresa, isso você já vê lá desde o Código Civil, tá? Ele não constitui figura empresarial, mas constitui uma sociedade simples, e essa sociedade simples ela não é constituída na junta comercial, não é constituída em cartório, é constituída na OAB. Tá? Você vai levar todos os elementos que são atinentes ao registro do escritório de advocacia, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Seccional aí do seu estado, e lá será constituída uma sociedade de advogados em seu nome e de seus sócios, ou uma sociedade unipessoal quando você for o único sócio. Tá? Apesar do nome sociedade nos remeter a uma concepção, a uma ideia de pluralidade, é possível
que haja uma sociedade unipessoal quando só há um sócio. Quando só há um sócio. Então, olha só. O artigo 15 do Estatuto vai dizer para a gente, olha só, os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço, de advocacia ou constituir sociedade unipessoal, ou seja, conter um único sócio, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral, tá? Em 2016 surge a figura da sociedade unipessoal de advocacia. Aí no artigo 37, gente, RGOAB, regulamento geral. Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Então, isso aqui é importante. Se eu vou ter um escritório de advocacia, se eu vou desenvolver atividade, ser sócio de um escritório de advocacia, é claro que eu tenho que registrar esse escritório de advocacia na base seccional onde ele vai desenvolver suas atividades. Se esse escritório vai ser aqui no estado do Pará, então eu vou registrar esse escritório no estado do Pará. Sem muitos mistérios em relação a isso. Como eu disse, é um tema bem rápido, tá? Olha só. Lembrando, você que está assistindo a aula aí no YouTube, esse material está aqui embaixo, só você clicar no link aqui para você que você tem acesso a todos os materiais, tá? De todas as aulas que já foram ministradas, tá bom? E lembrando aí que todos os links das aulas anteriores também estão aqui embaixo. E não esquece de deixar teu like, teu joinha, de inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com que ele possa gerar valor. Vamos lá, olha, parágrafo 1º do artigo 15. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Aí, olha só, artigo 37, parágrafo 1º do Regulamento Geral. As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente e ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos. Isso aqui é importante a gente falar, gente, é o seguinte, porque olha só, muita gente confunde isso e muita gente cai em pegadinha de questão. As atividades de advocacia são do advogado. O escritório não tem capacidade postulatória. O advogado não pode fazer... O escritório não é o escritório que faz a consultoria jurídica, assessoria jurídica, a direção jurídica. Tá? Então, gente, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você, muita gente vai errar. E erra muito mesmo. Isso já há 10 anos eu faço essa pergunta e a gente erra. Se eu falar o seguinte, olha, se eu estiver contratando uma sociedade de advogados, na procuração vai estar o nome da sociedade, obrigatoriamente. Estando o nome da sociedade, não precisa colocar o nome dos advogados que compõem essa sociedade? Muita gente diz que sim, é verdade, não precisa. Coloca o nome da sociedade e pronto, porque ela tem personalidade jurídica própria. Não, gente. A capacidade postulatória, a outorga de poderes para o exercício da advocacia, ela ocorre para o advogado, não para a sociedade. A sociedade de advocacia, apesar dela ter personalidade jurídica, ela não tem capacidade postulatória, ela não exerce as atividades privativas de advogado. Então, é o advogado. A sociedade ela é uma personalidade jurídica para que o advogado faça a gestão e para que o advogado desenvolva suas atividades de uma forma dentro do escritório, para que haja gestão financeira, para que haja a gestão patrimonial. Mas quem exerce a advocacia jamais será o escritório, e sim o advogado, tá? Então, por exemplo, procuração, subestabelecimento é sempre em nome do escritório, não, do advogado ou dos advogados que compõem o escritório. Posso até mencionar o escritório de advocacia, mas nunca conferir a ele poderes, tá bom? Não esqueçam disso. E lembrando, gente, eu não disse em nenhum momento aqui que era proibido você se reunir com seus amigos, lá com outras pessoas, sem formalizar um escritório. A OAB não veda isso, mas dá um nome para isso, que não é escritório. É reunião em colaboração contínua, tá? Ou reunião de advocacia em colaboração permanente, tá? E mera colaboração, como alguns chamam. A gente até tem um vídeo, no vídeo da aula 1, salvo engano, eu faço menção sobre isso. Então, esse é um aspecto importante. A OAB não veda, mas não se trata de uma sociedade de advogados. Então, preste muita atenção. Para se tratar de sociedade de advogados, eu preciso que ela esteja formalizada,
que os seus atos constitutivos tenham sido validados pelo Conselho Seccional da OAB, cuja base territorial essa sociedade irá exercer suas atividades. Entendido? Compreendido? Galera aí do YouTube entendeu? Se não, manda uma mensagem lá no direct. Eu tenho recebido muitos do Instagram. Tá? Meu Instagram é @Prof. Thiago M. Não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu vizinho resolveu fazer uma obra hoje. Tem uma furadeira torando aqui em cima. Não, aqui do lado, na verdade. E vocês aí da mentoria, tudo ok? Vamos aqui. Se eu tiver sede lá em Marabá, que são da sociedade ser feita lá, não. Olha lá. Beth, está falando de conselho seccional. Conselho seccional é estado, tá? Quando a gente fala de cidade, a gente vai falar de subseção, tá? Subseção. Então, se você vai ter uma cidade de advogados que vai funcionar na cidade aqui do estado do Pará, que é Marabá, você vai fazer o registro no conselho seccional. Pode até fazer lá na subseção de Marabá, mas em nome ela vai representar o conselho seccional do estado. Ela vai mandar documentações para o conselho seccional, tá? Então, conselho seccional, tá? É estado. Então, quando a gente fala em base territorial, é base territorial do conselho seccional. Estado, tá? Não confunde município, base territorial municipal, com a base territorial do conselho seccional, que é estado, tá bom? Deu para entender, Elizabeth? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos prosseguir. Olha só. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber, tá? Então, olha só. É claro que a sociedade de advogados, para cometer uma infração ética ou qualquer outra coisa, ou para cumprir o Código de Ética, ela vai precisar, tá, que os seus advogados o façam, tá? Os seus sócios o façam, mas no que couber, se aplica à sociedade de advogados, seja ela pluri ou unipessoal, o Código de Ética, claro, no que couber. Então, olha só, artigo 37, parágrafo 2º. As sociedades unipessoais e as pluripessoais de advocacia são reguladas em provimentos do Conselho Federal. Isso aqui é importante. Tá? O provimento número 112 de 2006 dispõe sobre a sociedade de advogados. Gente, o provimento é importante para a prova? Dificilmente vão te cobrar o provimento na prova, mas ele é importante a gente dar uma lida nele, tá? Não está aqui nesse material, mas é importante a gente dar uma lida nesse provimento para entender melhor a sociedade de advogados. Ela não é 100% importante para o exame de ordem, mas ela é importante para que a gente tenha entendimento e não fique com dúvidas. Então, eu oriento você depois a dar uma lida, tá? A dar uma lida no provimento, tá? 112 de 2006 da OAB. Provimento 112 de 2006 do Conselho Federal da OAB. Gente, como se não bastasse o vizinho com a furadeira torando, a minha gata está fazendo escândalo aqui na porta querendo entrar. Olha só, parágrafo 3º do artigo 15. As procurações devem ser outorgadas, lembra que eu acabei de falar para vocês, individualmente aos advogados indicar a sociedade que façam parte. Agora, isso aqui individualmente, tá? Na prática, você pode fazer uma procuração, botar o nome de todo mundo na mesma procuração, e a sociedade, você vai fazer indicação. E na prática, não faz nem diferença se você vai colocar ou não, tá? Mas para a tua prova, é isso aqui que você vai responder. Ó, elas devem ser outorgadas individualmente, e quando é individualmente, você tem que nomear individualmente. Nomear individualmente os advogados e fazer a indicação, tá? Você não vai estar outorgando poderes à sociedade de advogados, você não está outorgando poderes a uma sociedade de advogados. Você está simplesmente fazendo a mera indicação da sociedade a qual eles compõem. Tá? Perceba, gente, olha, não tem mistério isso aqui. Assunto muito tranquilo. Vamos lá, ó. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advogados ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área,
territorial do respectivo conselho. Gente, prestem muita atenção nisso aqui, porque se te perguntar, advogado pode ser sócio de duas sociedades diferentes? Aí você vai responder, não, não pode. Calma, calma. Cuidado com a tua resposta, porque não foi isso que foi dito aqui. Não foi isso que foi dito aqui. Já vou explicar. Olha só, parágrafo 2º. As sociedades unipessoais e as sociedades pluripessoais de advocacia são regulamentadas por provimento do Conselho Federal. Nós já sabemos disso. Então, olha só. Mas deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui, tá? Fazer aqueles meus desenhinhos para vocês. Olha só. Vamos lá. Seguinte, gente. Esse aqui é o Pedro. Esse aqui é o Pedro. E esse aqui é o João. Deixa eu mudar a cor do João. E esse aqui é o João. O Pedro e o João vão ser sócios. São sócios na sociedade pluripessoal, o Pedro e João, tá? E a base territorial deles é no Pará. Aí eu pergunto, o João pode ser sócio de outra sociedade? Com base no texto do parágrafo 4º do artigo 15, sim, gente, tá? Cuidado com isso. O João agora ele vai ser sócio também da Maria, em outra base territorial. Aonde? Em outro conselho, outra base territorial de outro conselho seccional. Ele é sócio da Maria na sociedade JM, cuja base territorial é no Amapá. Abraço aí, pessoal do Amapá. Tá? É no Amapá. Isso pode. Isso pode acontecer, não tem problema. Tá? O que não pode é você ser sócio de uma sociedade, seja ela unipessoal ou pluripessoal, na mesma base territorial. Isso não pode acontecer, tá? Então, preste atenção. Um advogado pode ser sócio de duas sociedades ao mesmo tempo? Aí todo mundo responde logo de cara não, e chega lá na hora da questão, erra. Ele não pode ser sócio de duas sociedades que estão na mesma base territorial. Isso, de fato, não pode. Mas se for em bases territoriais diferentes, ele pode. Se for em bases territoriais diferentes, ele pode. Galera da mentoria, deu para entender isso aí? Tranquilo? Me dê um ok no chat, por favor. Tá? Deu para entender isso tranquilo? E aí, você aí no YouTube, assistindo a gravação, tudo tranquilo? Se não entendeu, já sabe meu Instagram, manda direct, eu coloco o link aqui embaixo. Tranquilo? E não esquece de botar aqui embaixo aí que vai passar no exame de ordem. Show de bola? Então vamos continuar. Então, olha só, artigo 15, parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar. Então, olha só. Primeiro ponto. Uma filial de escritório é quando você vai fazer um escritório em outra base territorial, em outro conselho seccional. Então, por exemplo, você tem aqui o seu escritóriozinho funcionando no Pará. Aí você vai fazer ele uma filial. O que é uma filial? É a base do seu escritório em outra base territorial. É o seu escritório em outra base territorial. Então agora você vai fazer seu escritório lá no Amapá. Uma filial lá no Amapá. Gente, esse escritório ele vai precisar constituir também lá no Amapá, só que de forma diferente. O que você vai fazer? Você vai fazer a constituição da filial, que ele vai ser averbado no registro da sociedade, no conselho seccional, tá? No conselho seccional onde se instalar. Então, olha, você vai averbar no registro da sociedade. Onde está o registro da sociedade? No Pará, no nosso exemplo. Tá? No Pará, ele é registrado no Pará. E vai ser arquivado aonde? No conselho aonde ele se instalar. Tá? Aonde ele se instalar. Então, eu vou precisar também que haja uma documentação. Ó, o ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade. Tá? Então, onde é que ela foi registrada? No Pará. Então, vai ser averbado lá que tem uma filial.
E esse registro também vai ser enviado e arquivado no conselho seccional onde ela se instalar. E onde foi que o nosso exemplo dizia que ia ter filial? No Amapá. Aí vai ter, claro, um número de OAB para a filial do Amapá, vai pagar anuidade na filial do Amapá, vai pagar anuidade no Pará. Lembrando, gente, que escritório de advocacia paga anuidade também, tá? Vai ter. Escritório de advocacia não tem CNPJ. Escritório de advocacia tem número de OAB. Igual você vai ter aí quando for aprovado, o teu escritório, quando for legalmente formalizado, também vai ter o número de OAB. Ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade, onde o pessoal de advocacia é obrigado à inscrição suplementar. Isso aqui é importante. Você já sabe, já estudaram o que é inscrição suplementar. Se você ainda não estudou ainda, está assistindo aqui agora essa aula, volte algumas aulas ali para pegar a aula que a gente fala de inscrição suplementar. E o que acontece? Por exemplo, você é sócio de um escritório de advocacia aqui no Pará. O seu escritório vai ter filial no Amapá. Então, se o seu escritório vai ter filial no Amapá, ele vai ter toda a constituição, vai ter personalidade jurídica ali, número de OAB no Amapá. E se você é sócio desse escritório que vai ter filial no Amapá, você é obrigado, quanto sócio desse escritório, a ter uma inscrição suplementar no Amapá. Aí, nesse caso aqui, você, mesmo não tendo nenhuma causa, 0 causas no Amapá, não precisa ter aquelas 5 para ter habitualidade, não. Se você vai constituir filial no Amapá do seu escritório, obrigatoriamente você vai ter que ter inscrição suplementar lá. Independente de ter 1, 2, 3, 4 causas, você vai ter que ter inscrição suplementar no Amapá, por exemplo, que é o nosso caso, porque é lá que vai funcionar a tua filial. Então, você vai ter que ter uma inscrição suplementar. Se for em São Paulo, mesma coisa. Tu vai ter uma filial em São Paulo, vai ter que ter inscrição suplementar em São Paulo. Mas não tem nenhuma causa em São Paulo, só tem a filial, não tem problema. O fato de você constituir, ser sócio de uma sociedade que vai ter filial em outro estado, já te obriga a ter inscrição suplementar nesse estado onde vai funcionar a filial. Beleza? Galera da mentoria, me dei o ok aí. Deu para entender, gente? Tudo certo? Tranquilo? Entenderam? Show de bola? É bem fácil, né? E ali a gente também, ó, provimento 112 de 2006, isso aqui é importante, olha. O contrato social que prevê a criação de filial, bem assim, o instrumento de alteração contratual para essa finalidade deve ser estado também no Conselho Seccional da OAB, em cujo território deva funcionar, ficando os sócios obrigados à inscrição suplementar. Dispensados os sócios de serviço que não venham exercer a advocacia na respectiva base territorial. Agora, imagina essa situação aqui, tá? Tá aqui, seu escritório funciona aqui no Pará, o sócio é o Tiago, o João e a Maria. Aí decidimos criar uma filial lá no Amapá. Decidimos criar uma filial lá no Amazonas agora. Abraço pessoal do Amazonas, tá? A gente funciona no Pará, e a gente decidiu criar uma filial lá no Amazonas. Só que a Maria, tem o Guico áudio aberto aí, gente. Só ver aqui quem é. A Maria diz que ela não vai, ela não quer ser sócio dessa filial no Amazonas. Então vai ser sócio só eu e o João. Beleza. Então, a Maria não tem responsabilidade com a filial do Amazonas, ela não é sócia da filial do Amazonas, ela é sócia só da filial do Pará. Isso é possível. E aí vai ser aqui sócio, por mais que tenha até o mesmo nome, mas sócio só eu e o João, né? Só o Thiago e o João. Então, só o Thiago e o João vão ter que ter suplementar no Amazonas, caso a Maria não queira ser sócia da filial do Amazonas, tá? Como eu disse, gente, é um assunto bem tranquilo, bem tranquilo. Qualquer dúvida, só avisar aí. Vamos lá. Artigo 15, parágrafo 6º. Olha só. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Ou seja, se eu sou sócio do Davi, eu e o Davi somos sócios. Aí chega lá a Ana, que está se separando do Tadeu. Aí eu não posso chegar com o Davi. Ei, Davi, olha, eu advogo para a Ana e tu advoga para o Tadeu, sendo que a gente é sócio. Não pode, não pode. A mesma sociedade, ela não pode representar interesses opostos. E isso serve também lá para os advogados em mera reunião de cooperação, tá?
Não pode. Isso serve, inclusive, para os advogados que estão atuando em cooperação. Olha só o artigo 19 do Código de Ética e Disciplina aqui, ó. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para a cooperação, aqui está proca, é recíproca, tá? Para a cooperação recíproca, não podem representar juiz ou fora dele clientes com interesses opostos. Aí tem gente que me pergunta, professor, mas a procuração não é conferida pessoalmente para os advogados, individualmente para os advogados, por que então não pode? Porque eles estão na mesma sociedade, são sócios da mesma sociedade. E isso é infração ética, não faz sentido você ser sócio da mesma sociedade e essa sociedade ter advogados que representam interesses opostos. Vamos lá, vamos continuar. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um dos advogados das cotas de uma sociedade de advogados independente das razões que motivaram a concentração. Então, isso aqui é o seguinte, nós temos aqui 3 sócios, a Maria, o João e o Zé. Aí o Zé saiu da sociedade. Aí ficou a Maria e o João. Beleza, continua sendo uma sociedade pluripessoal. Aí o João saiu da sociedade. Ficou só a Maria. Aí ficou só a Maria, se tornou uma sociedade unipessoal. Mas isso é possível, gente. Assim como é possível um escritório ampliar seu rol de sócios, ele ser unipessoal. Depois, olha, o escritório onde eu trabalho começou com uma sociedade unipessoal, hoje é um escritório maior, tem mais sócios. Foi ampliando, assim como também pode sair. E uma sociedade que tinha 10 sócios pode virar uma unipessoal e ter um único sócio, porque os outros foram saindo. Independente da razão que levou essa concentração. Mas eu posso concentrar a minha parte, as minhas cotas, em um único sócio. Perdão, gente. Em um único sócio. Então, olha só. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões qual motivar a concentração. Vamos lá. Olhem só. Artigo 16. Isso aqui é importante, gente. Esse 16 cai bastante no exame de ordem, tá? Inclusive, não cumprir o 16 é infração ética, como a gente vai ver lá no 34, tá? Nas próximas aulas. Olha só, já na aula 11, tá? A gente está na aula, tá aqui gravando a aula 8, não, na aula 10. Já na aula 10, a gente vai ver sanções e infrações. Olha só. Não são admitidas o registro, nem podem funcionar todas as sociedades de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária. Não existe escritório sendo sociedade limitada, não existe escritório que SA, não existe escritório que é registrado, escritório de advocacia registrado na junta comercial, em cartório de pessoas jurídicas, é na OAB, e sempre sociedade simples, que pode ser uni ou pluripessoal. Pode ser uni ou pluripessoal. Então, ó, não são admitidos a registro, nem podem funcionar todas as sociedades de advogados. Perdão, gente. Que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação fantasia, não existe, tipo, escritório com nome Furacão Advocacia. A não sei que o sobrenome do pessoal seja Furacão, tá? Raio Laser Advocacia. Certa vez, no interior do estado do Pará, eu vi Delta Advocacia. Delta Advocacia. Aí eu perguntei para o advogado, o seu nome é Delta? Aí, o seu sobrenome é Delta? Ele, não, é nome fantasia. Aí eu falei que não pode, claro, o cara ficou com raiva. Aí ele, porque a minha empresa de não sei o quê, acho que era engenharia ambiental, já se chamava Delta, já se chama Delta. Então eu só fiz, não pode, mas não pode. Não pode ter nome fantasia. Sempre é o nome de um ou mais sócios. Então, por exemplo, pode ser Tiago Martins Advocacia. E mesmo assim eu ter vários sócios, mas ser só o meu nome, não tem problema. Pode ser Martins Advocacia, Martins e Rocha Advocacia. O escritório que eu trabalho é Farenzene Zanchetti.
Então a gente pode ter isso, tá? O que não pode é eu ter um nome fantasia, tá? Algo que não reverbere ao nome ou sobrenome dos advogados. Ó, que adote denominação, que realize atividades estranhas à advocacia, que inclua como sócio ou titular de sociedade unipessoal, de advocacia, pessoa não inscrita como advogado. Então, gente, vira e mexe, você vai encontrar aí sócio de escritório de advocacia, pessoas não inscritas. O mais comum é bacharel. Você encontrar bacharéis em direito que já estão lá sócios do escritório. Ele não vai poder constar formalmente, nem informalmente, tá? Ou pessoa totalmente proibida de advogar. Então, assim, você tem ali como sócio do escritório um juiz. Não pode, tá? Então, olha só, vou repetir o 16 aqui do Estatuto. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que representem forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação fantasia, que realizem as atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Quem é totalmente proibido de advogar? Como é que a gente chama essas pessoas? Pessoas que são incompatíveis com a advocacia. Lembram lá, né, do artigo 28 aqui do Estatuto. Tá? São as pessoas incompatíveis com a advocacia. Vamos lá para o artigo 16, parágrafo 1º. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido desde que prevista tal possibilidade no ato. Tá? Então, vamos imaginar, o nome do escritório é Rocha, Leite e, sei lá, Mendes. Aí o Leite morreu. Em regra, esse Leite teria que sair, ia ficar só Rocha e Mendes. Mas o estatuto, tá? Que vão estar lá nos atos constitutivos da sociedade, pode prever que caso um sócio faleça, o nome dele pode permanecer, continuar Rocha, Leite e Mendes. Isso aconteceu aqui no escritório que tem aqui no estado do Pará, um grande escritório, um dos sócios morreu, mas o nome dele continua lá. Às vezes até porque esse nome ganha força, ganha marca. Então, o nome continua lá. Então, isso aqui é importante que vocês lembrem. A questão da OAB que fala, olha, fulano de tal, sócio do escritório, tal, 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 morre. Aí pergunta se o nome dele tem que sair. Você vai dizer assim, não necessariamente, caso esteja previsto, esteja previsto que ele pode permanecer caso no ato constitutivo do escritório esteja prevista essa possibilidade, tá? Olha só, artigo 38 do Regulamento Geral. O nome completo ou abreviado de, no mínimo, um advogado responsável pela sociedade consta obrigatoriamente na razão social, podendo permanecer o nome do sócio falecido se no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor essa possibilidade tiver sido prevista. Olha o artigo 2º aqui do Provimento 112 de 2006. A razão social constituída pelo nome completo, nome social ou sobrenome dos sócios, ou pelo menos de um deles, assim como a previsão de sua alteração ou manutenção por falecimento, ou uma única sociedade por afastamento permanente nos termos do contrato social de sócio que lhe tenha dado nome, observado ainda o disposto nos parágrafos 1, 3º e 4º deste artigo. Então, sócio morreu, tem que tirar o nome dele? Não obrigatoriamente. Se no ato constitutivo dessa sociedade ficar prevista essa possibilidade, não há necessidade dele ser retirado. Olha só, gente, licenciamento de sócio. Gente, não confunda o licenciamento de sócio com a obrigatoriedade de licenciamento de advocacia. Lembra que a gente estudou licenciamento do advogado da OAB. Quando o advogado é licenciado, ele não pode advogar. Mas não necessariamente um licenciamento do sócio representa o licenciamento da advocacia. Pode ser que sim. Então, vamos imaginar que tem um dos sócios da advocacia que vai exercer um cargo na administração pública, que não permite que ele advogue. Então, ele vai se licenciar do escritório porque ele está se licenciando da advocacia. Mas pode ser que ele se licencie como sócio, tá? Por outros motivos. Mas aqui o parágrafo 2º, ele está falando da atividade incompatível, tá? Só estou falando aqui da possibilidade. Então, olha só.
O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Então, vou imaginar aqui, ó, nesse caso, o parágrafo 2º é, ó, o sócio do escritório foi lá ser prefeito, foi eleito prefeito, vai passar um tempo fora. Então, porque ele vai exercer atividade incompatível com a advocacia, tá? Thiago, mas se eu quiser me licenciar da advocacia do escritório porque eu vou fazer um mestrado, aí o pessoal lá do escritório vai ficar meio assim porque eu vou advogar menos, mas eu não quero me licenciar da advocacia. Pode? Pode. Sem problema nenhum. É possível, tá? Aqui a gente está falando do licenciamento do sócio para que ele vai exercer uma atividade de advocacia, tá? Incompatível com a advocacia. Então, olha só. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Eu vou só avisar lá na OAB para averbar no ato constitutivo que o sócio X vai se licenciar porque ele vai exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário, tá? Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Perdão, gente. Deu para entender? Tranquilo? Olhem só. Está quase terminando aqui a nossa aula 8. São 8 encontros, gente. Já passamos de 10 horas de curso. Olhem lá. Artigo 16, parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil, pessoas jurídicas, nas juntas comerciais, de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Atividade de advocacia é registrado, gente, aonde? No Conselho Seccional da OAB da base territorial cujo aquele escritório vai funcionar. Tá? Cujo aquele escritório vai funcionar. Então, olha só. Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal, pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no Conselho Seccional da OAB, cuja base territorial tenha sede. Tá? Não errem mais isso. Isso que vira e mexe cai no exame. Olha só, artigo 16, parágrafo 4º. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Unipessoal de Advocacia. Então, se eu tenho um escritório, Tiago. Então, Tiago Martins, Tiago M. Aí, se eu sou uma sociedade unipessoal, vai ter que estar lá, Sociedade Individual, tá? De Advocacia. Tá? Tem que estar esse nome, Sociedade Individual, por mais que a gente chame de sociedade unipessoal, tem que estar lá, Tiago Martins, Sociedade Individual de Advocacia. Olha o artigo 2º, parágrafo 3º do provimento 112 de 2006. Só será admitida a registro a sociedade de advogados que contém em sua denominação social a expressão sociedade de advogados, sociedade de advogadas e advogados. Eu já tive um escritório que o nome era tananã, tananã, advogados. A advocacia, advogados associados, permitindo-se, em qualquer dos casos antecedentes, o emprego da palavra advogados no gênero feminino. Na hipótese da sociedade unipessoal, obrigatoriamente deverá constar a da denominação de expressão sociedade unipessoal de advocacia, tá? Aí eu também oriento que vocês deem uma olhada no provimento 187 de 2018. Fala um pouquinho sobre isso. Então, lembrando aí, sempre vai ter que ter a denominação que demonstre qual tipo de sociedade aquele escritório representa. Tá? E para a gente terminar essa nossa aula 8, olha só, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possam incorrer. Então, olha só, gente, o que seria nesse caso aqui? Deixa eu só ler aqui o artigo 40 do Regulamento Geral para vocês entenderem melhor, tá? Os advogados, sócios associados respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente. Nas hipóteses de dolo ou culpa por ação ou omissão no exercício dos atos privativos de advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que ocorrer. Então, vai dizer o seguinte, olha, o que é responder subsidiariamente? É responder depois. Então, olhem lá. Quem vai responder primeiro é a sociedade. Depois, os sócios, caso
o que a sociedade tem ou ela não tem a capacidade de arcar com a restituição, com a indenização do dano causado ao cliente, tá? Mas da feita que ela é subsidiariamente, ela não tem limite, ela é ilimitada, tá? Da feita que atinge os sócios, ela atinge de forma ilimitada os sócios, não vai ter restrição, não tem o limite, igual como seria numa sociedade limitada ali, numa empresa individual de responsabilidade limitada, numa sociedade que há essa limitação, o sócio vai responder subsidiariamente. Primeiro, eu vou verificar se a sociedade não tem capacidade de arcar com a restituição ao dano causado ao cliente. Depois, eu vou atingir o sócio, tá? Ou o titular da sociedade individual. E, quando chega neles, a responsabilidade é ilimitada. Também é para a própria sociedade, tá? Mas, quando chega o sócio, essa responsabilidade é ilimitada, tá? Olha só, gente, artigo 2º, tá? Inciso 11 do provimento 112. É imprescindível a adoção de cláusula com a previsão expressa de que, além da sociedade, o sócio associado responderá subsidiária ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia. Então, ó, a responsabilidade do sócio por dano causado a cliente, ela é subsidiária, mas ilimitada. Galera da mentoria, deu para entender? Alguma dúvida? A gente está encerrando a aula 8, tá? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Beleza? E você aí no YouTube, tudo certo? Tranquilo? Sem problema nenhum? Qualquer dúvida, lembra do meu Instagram, tá? @prof. Thiago M. Me manda um direct lá, me segue lá, me manda um direct, tá? Que se for o caso eu te mando um áudio para te explicar. Ou escreve tua dúvida aqui, compartilha com o pessoal aqui embaixo a tua dúvida nos comentários, tá bom? Beijo. Dá um like aqui, ativa o sininho para você ficar ciente sempre quando sair vídeo novo aqui no canal. Compartilha esse vídeo que ele possa gerar valor. E se você ainda não está inscrito, te inscreve aqui no canal, que isso é muito importante para que a gente possa continuar ganhando autoridade junto ao algoritmo do Instagram. Abração, gente. Até mais. Até a nossa próxima aula.